uma coisa bem interessante também, né, é que a Carlinha postou um vídeo do Andrei que eu achei bem interessante, e ele fala sobre a questão do masculino e do feminino na visão sistêmica, né, que eu já falei aqui algumas vezes, que aliás podia ser um tema também de uma das nossas discussões, que é a visão sistêmica das coisas, que tem muito a ver, né, e é você olhar para trás e enxergar, porque às vezes a gente fala assim, né, ai, nossa, meu pai era machista, meu avô era machista, meu bisavô era machista. É lógico, gente, eles são frutos de uma sociedade, fruto de um tempo. É a mesma coisa você querer descontextualizar Monteiro Lobato, entendeu? Ah, vou discutir se o Monteiro Lobato era ou não racista. Meu, olha a época dele, olha onde ele nasceu, olha como que era. Eu não vou descaracterizar uma obra de uma pessoa por conta disso. A gente tem que entender ele dentro do contexto histórico que ele está inserido. E não dizer, eu não vou mais ver fulano nem ciclano por causa disso ou daquilo. É óbvio que a gente tem posições, a gente tem posturas, e é óbvio que a gente não é perfeito. Então, a gente tem que entender as coisas dentro do seu contexto, né? E aí, assim, é legal, acho que convidar a Suzy, né, para falar. Eu também tenho uma amiga jornalista que fala muito sobre feminismo, mas aí ela é bem atuante, né, gente? Assim, uma pessoa bem politizada e tá bem à frente até do que, para mim, é o entendimento do que é o feminismo, porque ela tá dentro desse movimento. E também seria interessante, a gente pode trazer ela também algum dia para falar, mas a Suzy seria legal porque ela já tem inclusive esse olhar espírita, né, Carla? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, ela trabalhou no Instituto Evoluir. Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre o Instituto Evoluir. Trabalha constelação familiar, poder do feminino, do masculino, energia da lua, todas essas coisas, né? E ela é psicóloga também, e a gente conhece ela da mocidade, Sim. então achava bem legal a gente convidar. Só muito legal a Suzy. E o Andrei, ele fala dessa questão sistêmica, e ele fala da gente olhar para trás a força da masculinidade e da feminilidade lá atrás dos nossos antepassados, e não condenar eles, né? Então, nós, por exemplo, existe um matriarcado, famílias que são geridas por mulheres. Muitas vezes, como o Sidney falou, não existem mulheres solteiras, acho que foi o Sidney que falou, né? Existem mulheres abandonadas, e essas mulheres têm que tomar essa força e seguir adiante, e fazem o melhor que podem, não dentro da perfeição, mas dentro daquilo que elas conseguem fazer. E olhar para trás e reverenciar essas pessoas, entender o contexto que elas estavam, sem julgar, né? Eu acho que é um pouquinho aquilo que a gente falou a semana passada, do perdoar, do Ho'oponopono, de quebrar esses padrões, né? Porque a gente acaba sempre tendo aquele olhar julgador. Ai, olha, aquela pessoa assim, assim, assado. Mas, na verdade, era aquilo que ela tinha naquele momento, era o contexto que ela está inserida, né? Então, a gente tem que olhar com mais gentileza e com mais compreensão. E entender que nós somos seres eternos e que a gente vai ter muitas encarnações ainda. E que provavelmente a gente estava lá dentro de papéis, né? Que a gente sabe que nós vivemos como homens opressores, como mulheres oprimidas, ou como mulheres que querem tomar o lugar dos homens, enfim, a gente não sabe, né? Então, assim, a gente tem que aprender que a gente pode mudar e que entender que a gente pode conversar sobre isso, refletir sobre isso, e muitas vezes fazer a gente pensar sobre, nossa, mas tá vendo? E isso é o que eu acho mais incrível nesse documentário, é justamente os homens caírem a ficha. E aí eu chamo atenção para aquela parte da juíza, que ela acaba tendo que criar grupos de homens, obriga os homens a ir aos grupos, porque eles são agressores, né? Eles agridem as companheiras, então eles são condenados, e uma das condenações é eles terem que participar desses grupos. E aí, quando ele fala exatamente da questão do como ele chegou lá contrariado, achando que era uma porcaria, e como ele se transformou. Por quê? Porque ele entendeu. E não existe transformação sem entendimento, gente.
a gente tem que entender o que está errado. E muitas vezes, a grande maioria desses homens, eles não entendem. Isso não justifica o ato deles, porque a gente está aqui justamente como o Zé falou. É isso e ponto. Não pode agir assim. Ponto. Acabou. Não pode. A gente tem que mudar isso. Só que a gente não vai mudar condenando esses homens. A gente vai mudar educando esses homens, tentando mostrar para eles que existem outros caminhos, que eles não precisam ser assim, né? E isso é uma coisa assim que eu achei assim sinceramente muito, muito interessante no documentário. Agora eu acho que eu estou bem satisfeita, eu acho que dá para a gente discutir outras e outras coisas, né? Eu queria ir para as considerações finais, assim, de cada um, daquilo que vocês, porque vocês assistiram o documentário, talvez relatar um pouquinho o que vocês sentiram, o que vocês gostaram mais, como que vocês viram. Então, vou começar com o Zé, que ele está aparecendo maiorzão aqui na minha tela. Pode começar, Zé. Não, eu peguei o documentário para assistir no momento que eu estava com pressa, beleza. Aí eu assisti, assim, nossa, legal. Assisti acho que 2 minutos, assim, o Sidney vai falar depois, aqueles primeiros 2 minutos tem que cativar o seu leitor, o seu ouvinte, e eles conseguiram. Aí depois eu assisto com calma. Assim, depois foi aquela sequência de começo ao final. Eu preciso ver até o final. Aí eu fiquei com a curiosidade, assim, um documentário muito bem feito. Assim, é o que eu falei agora há pouco, acho que se pegar a letra do Marvin, um retrato, assim, eles podiam encerrar o documentário com o Marvin tocando no fundo, porque é aquilo ali. Mas, assim, vou só fechar aqui minhas considerações finais vou falar em finais, pergunta final do Livro dos Espíritos, a pergunta 1019, que fala sobre a transformação do planeta. A gente tanto fala em processo de regeneração, nós estamos em regeneração, acho que ninguém para ler a 1019, que é justamente a última, a final, as considerações finais do Livro dos Espíritos. Então, não vou ler porque ele é enorme, é um textão do São Luís. Eu já vi aqui na internet, um textão não, mas aí assim, é um textão do São Luís, e a 1019 fala justamente sobre esse processo de transformação que é inevitável, inexorável, nós vamos passar por ele, graças a Deus, ainda bem. Eu paguei o Zé para ele fazer esses apartes, viu, gente? Eu falei para ele, Zé, te dou um trocado aí se você for lá e pesquisar o Livro dos Espíritos, casar tudo que a gente está discutindo, hein, Zé? Foi tudo combinado. Cris, Sidney, vamos lá. Um ou outro aí e depois o outro na sequência. Eu acho que complementando um pouquinho do que o José falou, e tem aquela história também que você fica observando uma pessoa jogando não vou lembrar direito, a história é bem longa, assim, de jogando as estrelas do mar de volta, aqui ficam no mar, de volta para o mar, né? E aí as pessoas acham assim, que louca essa pessoa pegando uma estrelinha e jogando para o mar de volta, pegando uma estrelinha e jogando para o mar de volta. Eu acho que qualquer atitude que a gente tome, né, para essa mudança, eu acho que pode parecer pequeno, pode ser um grão de areia, pode ser uma estrelinha, você fazendo, mas está na gente, né, da gente começar a fazer essa mudança, seja na criação dos filhos, seja com sobrinhos, ou seja com amigos, ou seja com o marido e do marido para a esposa. Eu acho que a mudança está nessas pequenas coisas, tem que começar. Até hoje também a gente estava conversando sobre isso. Falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer, né, de efetivo para essa mudança? Quando a gente pensa assim, às vezes eu falo assim, não, bobagem, não vou mexer com isso não, porque dá muito trabalho e eu não vou conseguir atingir muita gente e tal. Tá, mas se você não começar mesmo atingindo meia dúzia de pessoas, não vai começar, o caminho não vai, a coisa não vai andar. Então, seja o número de pessoas que você conseguir atingir já é um ganho, né, para a sociedade, para essa relação que a gente tem. Já eu acho que o assunto não terminou, assim, eu
eu acho que eu não falei nem metade das impressões que eu tive assistindo ao documentário. Só para ilustrar, o Papo de Homem é um podcast de 2 meninos da Zona Leste, um casal, né? E eles falam muito coisas sobre estilo masculino, sobre atitudes, posicionamento, e aí o negócio evoluiu. O documentário é patrocinado por uma marca de cosmético, né? E eu conheço um pouco, porque já atendi eles. Então, eles têm um universo de mais de 6.000 consultoras que vendem os produtos deles. Hoje já evoluiu, eles adquiriram outras marcas e tal. Mas dentro desse universo de consultoras, alguns meninos conseguem trabalhar e vender cosmético também, de porta em porta. O que eu acho que é uma lição de humildade, né? Porque é um universo completamente diferente do dele e tal. Então, eu exploraria mais o assunto, mas eu acho que a gente conseguiu falar sobre alguns pontos. E quais são eles? A necessidade da gente ficar atento, primeiramente, e a necessidade da gente mudar a atitude como pessoa, né? Individualmente. Então, a gente tem que primeiro estar atento e depois tomar pequenas atitudes até que elas se tornem um hábito e a gente deixe de ser tão agressivo, tacanho e egoísta e tudo mais que a gente é hoje. Eu penso que o documentário ele é muito amplo, né? Ele fala até sobre a questão dos pais pretos, dos pretos, né? Dos homens pretos. Então, enfim, eu não quis focar muito, porque, assim, às vezes a gente pode se perder. Então, eu quis focar a discussão nessa questão do machismo estrutural, do machismo tóxico, e da masculinidade, e o quanto as pessoas não têm ideia dos conceitos, né? E quanto a gente tem que mudar isso para poder começar a discutir, né? Porque existem muitas coisas erradas, agressividade, tudo isso, mas da onde que começa tudo isso? Da onde que é o ponto, né? Que tem. Então, a criação, a questão social, o contexto, ele é muito, muito determinante nesse sentido. Então, a gente precisa discutir isso, né? E do ponto de vista do homem também, porque a gente acaba sempre tendo esse ponto de vista da mulher. Não que seja errado, não é isso. A gente pode um dia discutir só do ponto de vista feminista, inclusive trazendo a minha amiga, que é uma pessoa que está no movimento e discutindo até para falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho interessante a gente começar essa discussão e focar um pouquinho, porque realmente ele é muito abrangente e muito interessante, rico, né? Alexandre? O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, primeira frase do filme: o mundo mudou. Assistam. E aí, por que eu tô falando isso? Porque na semana passada o Papa Francisco falou o quê? Nós aceitamos casais homoafetivos na igreja. Vocês podem entrar lá, vocês devem participar. Esse cara, vou te dizer, tá aqui, ó, dentro do coração. Não somos católicos, tive muito pouco contato, mas esse Papa é o cara, uma alma iluminadíssima. E serve de guia não só para os católicos, como para muitas religiões aí. E até quem não é religioso, né? Então o mundo está mudando. Ih, ficou sem som. Bati a mão aqui. O mundo está mudando, isso é uma coisa muito importante da gente compreender, né? O outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é dar créditos ao vídeo aí, né? Contar a historinha de como esse vídeo chegou na nossa mão. Temos um amigo, o tio, né? Edu Guimarães. Carlinho. Maravilhoso jornalista, fantástico. Nós fomos no aniversário de um filho de um amigo nosso, e aí ele virou para mim e falou assim: eu vou te mandar um documentário para você assistir, porque eu nunca vi você falando sobre seus sentimentos. Assiste lá, depois a gente conversa. E aí ele me passou
Aí eu chamei a Cláudia, a gente assistiu num dia junto, né? Logo depois, acho que uns 2 dias depois, a gente sentou para assistir. Eu sei que Felipe assistimos. Isso, nós sentamos para assistir, né? E assim, surpreendeu, né? Ele traz pontos muito robustos, né? Análise robusta, ele traz pontos de vistas bastante diferentes, bastante divergente, proposta de quebra de paradigma. Então vamos dizer, acho que tem 1 horinha, né? 1h20, 1 hora. né? É 1 horinha de investimento, porque muitas vezes a gente gasta 1 horinha perdendo tempo assistindo coisa que não vai agregar nada. Isso agrega sem dúvida nenhuma, né? Então eu deixo aí a minha recomendação para quem está vendo o vídeo. Entra lá, o link está aqui embaixo nos comentários, nós vamos deixar disponível para vocês, para não ter o trabalho de procurar, só clicar. Entra lá, assiste o vídeo, deixa seu comentário aqui do que você achou do vídeo, né? Então, como o Sidney comentou, a Cláudia também, temos aí uma vasta gama de tópicos para discutir, não terminou, né? Então, mas demos o pontapé inicial. Então, provavelmente a gente vai voltar com outros aspectos aí, né, dessa discussão, abordando um pouco mais o feminismo, não o feminismo extremista, mas o feminismo real, né? Com outros convidados. Vamos abrir outras frentes de discussão que eu acho que é bastante importante a gente explorar esse tema, né? De uma forma bastante rica, cabeça aberta aí, né? Com as nossas opiniões. Lembrando que o Contestação ele não está aqui para dar respostas, né? Nós estamos aqui para instigar ainda mais as questões e fazer com que a gente trabalhe para buscar a resposta. Gente, eu juro que não foi proposital deixar a Carla por último. Eu juro. Eu fui falando, fui vendo assim as pessoas e fui colocando agora que eu me dei conta. Ih, a Carla tá por último, ó. Se você falasse para ela entrar antes, eu já saí, já derrubava o vídeo. Não ia sobrar nada para nós? Carlinha, dê suas contribuições finais aí. Sobra sim, é que eu fico puxando aqui o pensamento de vocês. Aí o que acontece? Eu falo antes aquilo que vocês iam falar. Só isso que acontece. É intuição. Então, o vídeo achei muito bonito, porque fala dessas dificuldades mesmo que os homens estão enfrentando. E é um olhar diferente, né? Já para eles estarem se encontrando, sentirem essa necessidade, já mostra que a humanidade está caminhando, né? Está indo para esse plano de regeneração mesmo, né? Está cansado de ver tudo isso que a gente está cansado de falar, de brigar, de disputa. Acho que as pessoas estão se cansando disso. Antigamente a gente via aí muita guerra e hoje é lógico que existem umas guerras mais sutis, mas a gente vê que a humanidade vai cansando de determinadas situações, né? E até por esse empoderamento feminino que a gente está percebendo agora que entrou nesse tema de disputa, o lado masculino está ficando enfraquecido. Não o machismo, gente, mas o lado masculino. Muitas mulheres querem 2 mulheres dentro de casa, querem afeminar os homens, não respeitam a individualidade. Lógico que a gente tem que trabalhar o ser humano, mas a gente tem que ver que nós nascemos homens, nós nascemos mulheres. O psiquismo é diferente, os hormônios são diferentes, o olhar é diferente, a forma de entender o mundo é diferente, e isso tem que ser respeitado dos 2 lados. Então, acho que a gente não precisa, para aumentar a valorização da mulher, a gente não precisa diminuir o homem. A gente precisa caminhar lado a lado. Então, é a lei de igualdade que a gente tem que incorporar para melhorar, né? Isso só mostra que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Mas eu fiquei até com um pouco de dó dos homens vendo esse documentário, sabe? Porque só mostrou o quanto eles estão fragilizados. Quanto eles se sentem fragilizados. Esses que querem trazer um mundo melhor, né? Agora, para fazer as minhas considerações finais, quando eu sugeri esse tema,
Nós estamos no dia 28 de outubro. Acho importante a gente contextualizar, porque a gente acaba gravando bem antes do que o vídeo vai ao ar, né? E justamente na semana passada aconteceu toda uma polêmica, né, com o jogador Robinho, falando sobre essa questão de feminismo e de estupro e de posicionamento das mulheres, né? E a discussão foi muito forte, gerou muita coisa, né? E eu acho que a gente tem que discutir sim, a gente tem que conversar. Tá errado isso, tá errado. Então a gente tem que começar a discutir, se posicionar. Como o Alexandre falou, a gente não está aqui para dar solução, a gente não está aqui para dar resposta, a gente está aqui justamente para provocar reflexão, né? Então, se a gente para pensar e refletir, e a gente encaminha coisas que nos fazem refletir, você pode concordar ou não concordar, não é essa a questão. A gente não está aqui pontuando, olha, eu concordo com isso ou com aquilo, eu concordo com o que a Cláudia falou, o que a Carla falou, que o Sidney... Não é isso. A gente está aqui justamente para fazer você refletir. E se você refletir e discordar, você pode colocar seu ponto de vista. É justamente essa a coisa bacana da discussão e do diálogo, né? A gente construir ideias através de reflexões, e a gente falar sobre aquilo que a gente já falou antes, de consenso, que é quando todo mundo chega no mesmo senso, não no mesmo igualzinho, mas a gente consegue entender que aquilo é o mais viável, o que está mais, né? E dentro da ótica espírita, eu acho que falta muito a gente se posicionar, falta muito a gente dizer: nossa, olha, eu não concordo com isso está errado, não é certo, a gente tem que respeitar a mulher, não é porque uma mulher está dançando sensualmente, ou porque ela usou uma roupa curta, ou ela justifica, nada justifica, e a gente tem que aprender isso, nada justifica. Então, a gente tem que respeitar o ser humano, independente dele ser homem, dele ser mulher. Né? Então, eu acho que quando a gente começa a discutir essa questão de machismo e de masculinidade, a gente vê que são pontos diferentes, muito diferentes. E que o machismo ele é construído a partir de ideologia, né? E que isso interfere diretamente na masculinidade, que é o que não deve, porque quando eu comecei a ler essa definição, que eu fui procurar masculinidade, feminilidade, que ainda estou enrolando nessa parte, é uma coisa só, é a mesma coisa, só muda a natureza. E aí a gente tem outra discussão que a gente pode fazer sobre essa questão de gênero, que aí sim fala sobre essas questões sexuais e sobre essas questões de como eu me sinto, e aí a gente tem que respeitar também isso, porque como o Alexandre falou, o mundo mudou, eu posso ter nascido uma mulher e não pensar como uma mulher, e a gente sabe que o espiritismo é capaz de explicar isso também, né? Então a gente tem que entender e tem que respeitar as escolhas das pessoas, independente do gênero, independente da condição, a gente tem que respeitar. Então fica aqui a nossa provocação, né, de reflexão sobre o respeito ao ser humano, e que Kardec sabiamente já fazia essa alusão lá atrás, entendeu? De direitos a gente não pode, a gente vive num mundo diferente, hoje a gente tem que mudar isso, né? Então, mas não no sentido da imposição do opressor e do oprimido, e sim da questão da igualdade, do equilíbrio. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, um equilíbrio, independente de sexo. Eu tô pistola mesmo, Sidney, eu já sou revoltada por natureza, né, gente, assim, eu sou uma pessoa rebelde, mas era isso. Eu agradeço muito, né? Espero que vocês também tenham aproveitado. Para mim é muito importante discutir esses assuntos, não só porque eu sou mãe de mulher, mas porque eu sou mãe de homem também. E eu quero que o meu filho, eu não aceito
aquela fala, segura suas cabras porque o meu bode está solto, porque eu acho isso um absurdo, né? Não é como eu crio o meu filho. Meu filho é uma pessoa, um menino educado, é um menino que tem um lado, como a Cris descreveu o Sidney aí, de sensibilidade, né? Que eu acho que a gente confunde isso, e é nesse sentido que eu estava falando muito que o Alexandre não é muito, porque ele não é muito sensível, mas isso não quer dizer que ele não tenha sensibilidade, ele não demonstra tanto isso, né? Então, são questões que, por exemplo, meu filho é completamente diferente, e ele tem o pai que ele tem, e tem a mãe que ele tem, então, e que compõe o que ele é. Né? Então, eu espero de verdade... O Alexandre não curtiu mesmo. Não, tô brincando. Ele curte, né, Alexandre? Já sabe, né? Como é que é? Você quer se pronunciar? Tô te dando direito de resposta. Meu chinelo tá pronto. Tá vendo como ele me trata? É assim, gente. Então, e aí, é por isso que eu acho que a gente tem que criar um mundo melhor, não só porque eu tenho meninas, 2 meninas, como porque eu tenho um menino também, e eu quero que ele seja melhor para esse planeta e para esse mundo, e que ele saiba respeitar e entender que o papel dele é respeitar o ser humano e independente da condição, do gênero, da raça, enfim, da etnia, né, que a gente não usa a palavra raça, porque raça é de cachorro, mas da etnia e tudo isso. Então, eu agradeço muito. Se você gostou, você curte, você compartilha e esteja conosco, que é sempre um prazer estar aqui discutindo. Toda vez que a gente fala, nós somos os primeiros ouvintes, então isso é o que é mais bonito nisso tudo, né? E agradeço aos meus amigos aqui hoje que ajudaram a desenvolver. O Zé, depois eu pago o que eu devo, tá, Zé? E aí a gente encerra hoje. Uma boa noite para vocês e até mais. Até a próxima.